Shalom do Adonai a todos aí, a paz do Senhor. E eu vou falar sobre por que tem esse mito aí, esse costume aí da tradição, e muita gente achar que o fruto do conhecimento do bem e do mal que o pessoal comeu foi uma maçã, entendeu? E tem-se uma teoria que eu ouvi falar também, que fruto do conhecimento do mal, isso tem a ver, maçã, diz que quando você corta no meio, ela tem um formato de um coração, né? O coração também do marketing, porque o órgão não tem esse formato assim, o coração órgão. E como o coração está ligado à mente, entendeu? De sonda a mente, os corações, diz que tem, os cientistas diz que descobriu um pequeno cérebro no coração. Quando você vê alguma coisa, o coração bate, ele está sempre ligado. E aí colocou isso, entendeu? Tem a ver com a mente, com decisão. O coração é sede da decisão, da vontade, do livre-arbítrio e tal. E no fruto teve essa questão do livre-arbítrio. Então, a maçã, quando você corta no meio, ela tem um formato de coração. Então já vi essa teoria. Mas eu vou trazer uma teoria aqui, segundo arqueólogos, teólogos e tudo. Um argumento histórico muito legal. Em Gênesis, no capítulo 2, versículo 16, diz assim: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Que foi o versículo 17. Eu li agora. O 16 e 17 do capítulo 2 de Gênesis. Então, diz que essa interpretação de que o fruto do conhecimento do bem e do mal foi uma maçã, começou a partir do século IV, quando São Jerônimo, a pedido do rei, ele traduziu a Bíblia que chamamos hoje de Vulgata, que Vulgata significa vulgar, ou seja, essa palavra vulgar significa comum. E ele traduziu uma Bíblia com a linguagem comum da época para que todo mundo pudesse entender e tal. E tem outros tipos de assunto aí sobre essa tradução. E aí quando ele traduziu supostamente da Septuaginta de Alexandre o Grande e tal. Ele pegou essa Septuaginta e traduziu para o latim, a chamada Vulgata de São Jerônimo. E no latim, a palavra mal quer dizer melos. E no latim também a palavra maçã, o nome da fruta, também quer dizer melo. Assim como manga, a fruta manga aqui pra gente, né? Manga a gente pode perceber que está se tratando de uma fruta, como pode ser também manga, está se tratando da camisa. Então só o contexto que vai nos dizer qual o significado dessa palavra. Se o contexto está falando de fruta, a manga significa fruta. Se o contexto está falando de roupa, a manga significa essa parte da camisa. Então a história diz que foi o que aconteceu, a mesma coisa. São Jerônimo traduziu do latim, e aí como há um simbolismo de fruto, que na verdade isso aqui é simbólico, isso aqui não existia um fruto em si, é simbólico e é outro assunto. E muita gente que leu na época, interpretou isso aqui de maneira literal, e o texto não é literal, é simbólico. Então ele leu e tinha assim, ó: E o Senhor Deus lhe deu essa ordem: De toda a árvore do jardim não comerás livremente, versículo 17, mas a árvore do conhecimento do bem e da maçã não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerá. Então, ele viu melos e disse: como está se tratando de árvore de frutos, então esse melos aqui quer dizer fruta, quer dizer, então é maçã. Então, do fruto do conhecimento do bem e da maçã, não coma. Só que isso aqui é um simbolismo, e a interpretação correta seria do fruto do conhecimento do bem e do mal. Então, segundo arqueólogos como o Dr. Rodrigo Silva, arqueólogo, teólogo e etc., foi por causa disso aí, dessa tradução de São Jerônimo, que a palavra maçã, do fruto, e mal é a mesma palavra, para o latim se dá a mesma palavra que é melos, e o pessoal leigo interpretou no literal e trouxe essa confusão, e tá até hoje aí muita gente pensa que é maçã, e tem até em filmes, ou se não, propagandas ou revistas, a serpente, a mulher, a árvore e a maçã ali. Então espero ter ajudado aí o pessoal que está pesquisando sobre esse assunto, e é bom estar sempre pesquisando. Pode ser que a gente encontre outra explicação mais convincente. A gente tem que sempre estar crescendo
no conhecimento e tá desenvolvendo, aprendendo, sempre com a mente disposta ali a mudar de ideia, entendeu? Porque o cristão em si, ou aquele que tem a mente de Cristo, tem que estar sempre com a mente aberta. Ele tem a mente aberta para poder sempre estar atualizando as ideias e sempre estar crescendo na perfeição no Senhor. E aquilo que é correto é aquilo que é racional, aquilo que tem a razão. Qualquer argumento que tiver mais razão do que o que eu falei agora, um exemplo, ele é comprovado que ele é superior. E a gente tem que seguir a razão, porque seguindo a razão a gente segue Jesus, porque Jesus é a própria razão encarnada. João 1 fala que Jesus era o Logos, que significa razão. Ele é o Logos, é o verbo, a palavra, ele é a razão. Entendeu? Deus nos dá entendimento para que a gente conheça a verdade, ou seja, ele nos dá a razão. E a razão que Deus colocou na nossa mente, essa capacidade de raciocinar, a razão é que é a arma que a gente tem para a gente poder distinguir entre o bem e o mal. A razão que verifica isso. É por isso que todo argumento ele tem que ser um argumento com base em argumentos racionais, sólidos e racionais. Não através de fanatismo, ou eu acho, ou disseram, mas através de argumentos racionais. Entendeu? E fé sem razão, já disse o filósofo cristão aí, é fanatismo religioso. É por isso que 1 Pedro 3, versículo 15, Pedro fala: santifique a Cristo em vossos corações e esteja sempre preparado para responder a todo aquele que pedir razão da vossa esperança, que é a razão da vossa fé. Entendeu? A fé vem primeiro pelo ouvir, ouvir a razão, ouvir o Logos, ouvir o verbo, ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17, Paulo fala isso. E o primeiro mandamento é amar a Deus de todo o nosso entendimento, daquilo que é racional, do que a gente entende. Não porque o pastor falou, porque alguém falou. Entendeu? Então, Paulo fala em Romanos 12, rogo-vos, irmãos, que pela misericórdia de Deus, que vocês apresentem o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o seu culto racional, o culto da sua razão. E Paulo fala em Romanos 10 que tinham judeus ali que servia muito a Deus, que se esforçava para servir a Deus, mas sem o entendimento. Então isso não vale. Entendeu? Não adianta eu fazer um bocado de coisa, tem gente aí botando bomba no corpo, explodindo em nome do Deus dele, achando que está fazendo correto e não vale a pena. Entendeu? Porque não é a obra no sentido de eu fiz mundos e fui do sacrifício, não, mas é eu servir a Deus de maneira racional. E a gente vai entender que Deus é um Deus que ele quer misericórdia, não sacrifício. Ele é um Deus de paz, um Deus de amor, um Deus de bondade para com o próximo. Então, vamos estar crescendo sempre no conhecimento e espero que esse argumento do fruto do melos, do mal, da maçã, possa ter ajudado aí o pessoal que vem estudando sobre esse assunto. Um abraço para Ruther Lins, que sempre, meu amigo aí, irmão em Cristo, que a gente sempre estamos trocando ideias e aprendendo um com o outro aí no Facebook, no YouTube. Um abração, Ruther. Continue nessa caminhada aí. Fique na paz.